E hoje, dia 31 de março, é aniversário de quem? Do Dr. Fritz Miller. Se ele tivesse vivo, completaria 200 anos nesta data, né? E na segunda reportagem da nossa série especial que começamos a mostrar ontem aqui no BG, a gente vai contar agora a história, né, do botânico. Vamos saber mais sobre a dedicação do Dr. Fritz Miller à história natural. Veja aqui. Naturalista, botânico, médico e professor de matemática e ciências naturais, um homem bem à frente do seu tempo, que em 1852, com seus 30 anos de idade, emigrou da Alemanha para Santa Catarina, onde viveu entre Blumenau e Florianópolis, até morrer em 1897. Teve a primeira experiência do ensino laico, queria desvincular do ensino religioso. Nesse primeiro momento, em Desterro, o Fritz e mais 4 alemães, luteranos, foram para essa escola, tocar, vamos dizer assim, esse projeto de escola laica. Eles enfrentaram uma comunidade religiosa, católica, portuguesa, açoriana, muito forte. Miller estudou as interações de insetos com as plantas, observou as trepadeiras, orquídeas e bromélias. Dotado de aptidão para o desenho, ilustrava os estudos a olho nu e o simples microscópio de baixa resolução da época era o aliado precioso. Apaixonado por história natural, fez estudos reveladores sobre a fauna de invertebrados marinhos que lhe deram projeção internacional. Ao longo de toda a sua trajetória, Fritz Miller trocou inúmeras correspondências com pesquisadores do mundo todo, principalmente da Europa. Mas ele ficou publicamente conhecido ao escrever para Darwin, em 1864. As pesquisas de Miller logo foram reconhecidas e aceitas por Charles Darwin, que solicitou permissão para a tradução do livro para o inglês. E esse foi o pontapé inicial para uma relação de amizade e inúmeras trocas de correspondência entre os dois. A gente fica espantada de ver como é que eles conseguiram produzir tanto nessas condições, porque um cartão desses a gente mapeou, eles levavam assim 90 dias, era 45 para vir, aí mais o tempo de escrever, né? E mais 45 para voltar. De navio? De navio, sim, porque não tinha outra forma, né? Então, e aí esse tempo também, nesse espaço de tempo que a gente tem do primeiro ao último cartão, a gente vê também o quanto a ciência, o quanto as comunicações evoluíram. Apesar de nunca se conhecerem pessoalmente, Darwin considerava Fritz Miller como o príncipe dos observadores da natureza. O relacionamento entre os dois despertou quase um século mais tarde a curiosidade de um médico brasileiro. Em 1997, o neurocirurgião de Blumenau César Zillig publicou uma obra intitulada Dear Mr. Darwin. O livro resgata o relacionamento entre os dois cientistas. Nem todas as cartas trocadas por eles estão na íntegra, mas o trabalho de Zillig tornou público uma preciosidade que estava ao alcance apenas de um grupo seleto de pesquisadores e leitores do idioma alemão. A minha atenção para o Fritz Miller foi despertada por um livrinho do Moacir Werneck de Castro. Ele escreveu um livrinho chamado O Sábio e a Floresta, um livro bem simples contando a vida de Fritz Miller. Um livrinho muito interessante. Assim que eu terminei de ler, eu pensei, eu vou me informar mais a respeito de Fritz Miller e me dirigi aqui ao arquivo histórico de Blumenau. E quando eu cheguei lá, tinha justamente anunciado lá num pôster uma campanha em busca de uma monografia sobre Fritz Miller. Resolvi participar. Aí então eu pensei assim, eu vou focar essa minha pesquisa nessa amizade entre os dois, né? Por que ela surgiu, como surgiu e como ela se desenvolveu. Reconhecido como grande filósofo e cientista, a figura de Fritz Miller também é descrita por outra perspectiva na visão de historiadores. Ele vivia aquilo que ele acreditava, doesse a quem doesse, né? Então ele passou a vida inteira dele nessa questão, nessa condição de viver aquilo que ele acreditava. E aí ele criou ao longo da vida dele muitas dificuldades, muitos problemas de relacionamento por conta dessas posições que ele tinha. Ele deixou a sua marca, não só
no mundo científico, como nós ouvimos, mas também ele foi um político, ele foi um professor, ele foi um pai, ele foi um excelente desenhista. Um legado que ultrapassa fronteiras. 266 publicações que consolidaram a biologia como ramo autônomo da ciência. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer alguns descendentes do cientista, uma história deixada por ele e que se perpetua através de gerações. Que show, né? Mais um trabalho especial aqui da NDTV Record TV. Para quem nunca visitou, por exemplo, o museu do Dr. Fritz Miller na rua Itajaí, né, tem que visitar, né? Eu lembro da minha época de escola, que eu estava na Anita Garibaldi, na Itopava Central, foi o museu que eu mais me impressionei na visita, porque o museu, ele é demais, é sensacional, né? E tem que ser valorizado cada vez mais esse trabalho aqui do Fritz Miller, e é isso que nós estamos fazendo aqui no Balanço Geral na NDTV Record TV.